coletivo de pesquisadoras, indígenas e não indígenas, e apresentamos aqui os resultados de uma pesquisa documental que desenvolvemos. Nos interessa dar visibilidade às diferentes manifestações da questão social vivenciadas pelos povos indígenas, sejam os ataques e violações que sofrem, ou sejam as suas lutas, resistências e mobilizações sociais que se espalham pelo Brasil, fazendo com que diferentes etnias se unam e dialoguem numa única luta, dando sentido às suas experiências enquanto povos originários em defesa dos territórios e das políticas indigenistas. As duras lutas e batalhas travadas pelos povos indígenas conseguiram conquistas garantidas em legislações e na Constituição Federal de 1988, através dos artigos 231 e 232, ao qual garante suas terras tradicionalmente ocupadas e reconhece a sua forma de organização social, suas línguas, crenças e costumes. Outras conquistas se deram em tratados internacionais, como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, ao qual prevê a consulta prévia aos povos indígenas em relação a qualquer projeto que os envolva. Tivemos como objetivos nesta pesquisa identificar as políticas indigenistas no âmbito da saúde, da assistência social, da previdência social, da educação, para reconhecimento e afirmação dos direitos indígenas. Mesmo diante de tantas contradições, para que o Estado brasileiro se responsabilize pela efetivação dessas políticas, é preciso dar visibilidade a elas. O outro objetivo foi mapear as principais manifestações dos indígenas no Brasil em defesa dos seus direitos, a partir dos registros realizados em meios de comunicação de massa e alternativos, no período de 2016 a 2019. Para além dos meios tradicionais, acessamos os meios de comunicação alternativos, que têm como um dos seus principais focos a pluralidade das vozes e imagens e que são ferramentas fundamentais para o desocultamento de informações, que são mimetizadas em meios tradicionais. A potência desses meios alternativos está diretamente ligada ao seu caráter não comercial e por isso foram também referência para esta pesquisa. Iniciamos pela saúde, que é uma pauta de extrema importância na luta do movimento indígena. A partir de processos de lutas, resistências e negociações, surge a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas em 2002 e, posteriormente, estabelece-se a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, e outros órgãos responsáveis pela execução desta política. Entretanto, a saúde indígena vem sofrendo constantes violações e destituições de direitos nos últimos anos, assim como os embates e resistências travadas pelas comunidades indígenas. Fato constatado a partir das notícias coletadas. Entre os temas das notícias referentes à área da saúde, se destacam publicações sobre a SESAI, sobre a extinção do programa Mais Médicos em 2018, que afetou diretamente o atendimento em diferentes comunidades indígenas. Em 2019, mais uma tentativa do Ministério da Saúde de municipalizar a política de atenção à saúde indígena nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do país, que culminou numa série de protestos organizados pelos movimentos indígenas e na ocupação do Ministério da Saúde de Curitiba. As notícias denunciam as diversas tentativas de desmonte da SESAI e do sistema de saúde indígena ao longo dos anos, e a importância
da organização e articulação política das comunidades indígenas em todo o país para frear esses retrocessos. O adoecimento de indígenas e que foram intoxicados por agrotóxicos devido à falta de acesso à água tratada, o boicote aos programas de acesso à água e ao fechamento da Casa de Saúde Indígena em Brasília foram notícias que representam esse conjunto de violações. O aumento significativo de suicídios entre os indígenas, em especial de algumas etnias, revela que tal fato está associado com a ocidentalização e a discriminação com as culturas indígenas, assim como as constantes disputas e ameaças de retiradas de seus territórios. A medicina tradicional, que destaca a importância do uso dos medicamentos indígenas e o conhecimento ancestral para tratar problemas de saúde e a relevância da articulação entre medicina dos brancos com a medicina tradicional indígena. Na política de assistência social, a Lei Orgânica de Assistência Social de 1993 não chegou a fazer referência direta aos povos e comunidades tradicionais. Isto foi acontecer na Política Nacional de Assistência Social de 2004 e no Sistema Único de Assistência Social de 2005. Entretanto, é com a participação dos indígenas nas conferências de assistência social pelo Brasil afora que a pauta dos direitos socioassistenciais voltadas aos indígenas começa a ser mais discutida, o que culminou na orientação técnica do trabalho social com famílias indígenas na proteção social básica no ano de 2017. No Brasil, segundo dados do tabulador do Cadastro Único, SECAD, tomando como referência o período de setembro de 2020, há 129.096 famílias indígenas que recebem o programa Bolsa Família, totalizando 529.652 indígenas. Nas notícias encontradas relacionadas à assistência social, se destaca o programa Bolsa Família, mas ainda a burocracia prejudica o acesso dos indígenas ao Bolsa Família, como a reportagem do Mato Grosso do Sul, que aponta as dificuldades no acesso da população indígena devido às barreiras de cadastramento, apesar das famílias possuírem perfil para acesso ao programa. Por isso, é fundamental o fortalecimento do trabalho social com famílias indígenas no âmbito da proteção social. Hoje se observa pouca aproximação nesse sentido. E também o fomento da articulação intersetorial para a busca de estratégias frente às barreiras de acesso ao benefício. Outra notícia aponta que o Bolsa Família altera a rotina de indígenas na região do Xingu, pois é necessário se deslocar por dias para ter acesso ao benefício, uma vez que o local para saque se situa na cidade, longe da aldeia. Para os povos indígenas, a Previdência Social assegura uma classificação de segurado especial, garantindo aos indígenas o direito a benefícios próprios e para a sua família. O indígena que começou a trabalhar antes de 1991 precisa comprovar 12 anos de atividade rural em economia familiar. Caso tenha iniciado a trabalhar posterior a 1991, deve comprovar 15 anos. Diante das dificuldades enfrentadas para o acesso ao direito previdenciário, os impactos da reforma previdenciária da Emenda Constitucional número 6 de 2019 alteram a situação dos indígenas também. Mulheres indígenas de 55 anos muda para 60 anos, igualando aos homens, entre outras dificuldades. Ainda é muito incipiente as discussões sobre a previdência social dos povos indígenas. As notícias tratam sobre fraudes do INSS, onde grupo registrava falsamente crianças como se fossem filhos de indígenas já falecidos para obtenção de pensão por morte. E a outra notícia do ano de 2017 em destaque é sobre a aposentadoria especial e as exigências da documentação. Um indígena violentamente atacado por fazendeiros no Maranhão, ficando sem condições para exercer suas atividades rurais, não consegue acessar os seus direitos, sendo negada a sua declaração de atividade rural. Tais violações de direitos e ataques culminou numa ocupação na sede da FUNAI no Maranhão pelos povos que estão sendo ameaçados por grileiros e fazendeiros na região.
Enquanto forma de valorização dos conhecimentos e saberes tradicionais, destaca-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, de 1996, que constitui marco legal para a estruturação de uma educação escolar indígena, intercultural, bilíngue e diferenciada. Outro destaque é a Lei Federal nº 12.711, de 2012, a Lei de Cotas, que envolve diferentes etnias, como povos indígenas, afrodescendentes e grupos sociais que estiveram ao longo da história excluídos dos processos educativos formais pelas desiguais oportunidades vivenciadas. Ou ainda, estudantes de escolas públicas, pessoas com deficiência que enfrentam obstáculos para acionarem o direito às universidades públicas. Com relação às notícias que trataram sobre a educação, identificamos que a maioria delas diz respeito ao acesso dos indígenas ao ensino superior. Observamos ainda notícias sobre as condições das escolas indígenas, a educação indígena e a literatura indígena. As notícias sobre a literatura indígena são expressão de memória e resistência. 10 obras para conhecer a literatura indígena, publicada em 2016, reuniu obras que, segundo a notícia, se colocam como uma possibilidade de iniciar a questão indígena nas escolas. Entretanto, os conhecimentos e sabedorias ancestrais indígenas são passados e valorizados por meio da oralidade, mas vem conquistando espaço na literatura, pintura, música, teatro, entre tantas outras formas de expressar os saberes originários e a indissociabilidade ser humano-natureza. O acesso dos indígenas à educação superior por meio das ações afirmativas tem tratado sobre a importância da permanência dos estudantes indígenas, da sua profissionalização como graduados em diferentes cursos, mestrados e doutorados, mas, por outro lado, ainda apontam violações e discriminações sofridas em territórios acadêmicos. Como mostram as notícias, indígenas denunciam corte de bolsas e abandono da educação diferenciada em reunião com o ministro, e indígenas são alvo de discurso preconceituoso em universidades. Também as notícias sobre a educação indígena nos remete à discussão sobre as condições básicas de estruturas que correspondem aos direitos sociais essenciais, como o acesso à educação, a sua infraestrutura e a educação diferenciada aos indígenas. A desresponsabilização do Estado pela provisão dos recursos necessários, a precarização das escolas está atrelada à necessária organização das comunidades indígenas, que permanentemente se movimentam reivindicando aquilo que é direito básico, a educação. Com relação às notícias referentes aos territórios indígenas, o direito originário à terra, se destacam 6 temáticas que representam a maioria das notícias analisadas, que tratam sobre a demarcação de terras indígenas, a mineração, os conflitos, o garimpo, o Supremo Tribunal Federal e o governo Bolsonaro. Indigenistas se mobilizam para evitar que o governo Temer revogue demarcações que haviam sido demarcadas. Mineradoras querem 25% das terras indígenas. 1/4 de todas as terras indígenas na Amazônia já é alvo de pedido de pesquisa e explorações por parte das mineradoras. Hoje, a mineração de terras indígenas é proibida, entretanto, a intenção de liberar a mineração é grande no governo atual. Garimpeiros invadem a aldeia Wayampi, no Amapá, e assassinam liderança. As terras indígenas no Maranhão sofrem com constantes invasões de madeireiros e grileiros há décadas. Em resposta a tais invasões, desde 2012, o grupo Guardiões da Floresta tenta proteger por conta própria as terras indígenas contra invasões, fiscalizando e autogestionando suas terras. Ministro do STF suspende MP que transferiu demarcação de terras indígenas para a agricultura. Em cada ataque e tentativa de burlar ou criar leis para desmoronamento de direitos garantidos e leis ambientais, os povos indígenas se mobilizam pressionando o Poder Judiciário no eco de suas vozes. Ministro do STF suspende medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro que devolveu a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura, mesmo depois de o Congresso ter barrado tal iniciativa. Com a decisão, a ação voltou a ser responsabilidade da Fundação Nacional do Índio,
FUNAI, vinculado ao Ministério da Justiça. Guardião da Floresta, líder indígena Guajajara, é morto em conflito com madeireiros no Maranhão. Temos que criar boi em terra indígena para diminuir preço da carne, diz Bolsonaro. Segundo dados do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, os primeiros 9 meses da atual gestão, o número de invasões a terras indígenas no país alavancou. Raoni vai à Europa denunciar ameaças à Amazônia, ao Papa e a Macron. Dados do aumento do desmatamento no Brasil, divulgado pelo INPE, são alarmantes. Mais de 118 organizações fazem nota de repúdio por Bolsonaro insinuar que ONGs são culpadas por incêndios na Amazônia. Na COP24, os povos indígenas em um apelo global. Essas mobilizações e delegações de representantes indígenas são expressões de resistência e de defesa do meio ambiente, que denunciam a grave situação da questão ambiental no Brasil. Os povos indígenas representam 5% da população mundial e, mesmo com esse pequeno número, são responsáveis pela preservação de 82% da biodiversidade do mundo. Ou seja, os atentados sistemáticos que vêm sendo empreendidos contra os territórios indígenas são também ataques contra a humanidade. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, demonstra extrema preocupação com o aumento dos números do desmatamento no Brasil, denunciando as políticas antiambientalistas e anti-indigenistas, visto que se trata de um crime contra a natureza e a humanidade. Também encontramos outras notícias que representam os indígenas em movimento em âmbito nacional e internacional. Suas culturas, sua arte, sua forma de construir conhecimentos, de defesa dos direitos indígenas, de organização e representação política, de denunciar genocídios e da força das mulheres indígenas e o protagonismo na resistência contemporânea. Brasil é cobrado na ONU por retrocesso nos direitos indígenas. Indígenas se organizam e lançam 130 candidaturas em 24 estados no Brasil. Índio é assassinado durante invasão de garimpeiros no Amapá. O acampamento Terra Livre, em 2018, com mais de 100 etnias mobilizadas pelos direitos indígenas, música vira resistência indígena. Em primeira marcha, mulheres indígenas protestam contra o governo Bolsonaro. Então, até a nossa existência hoje, ela está muito ameaçada por conta desses ataques aí do próprio Estado brasileiro, né? O país quer de qualquer jeito dizer e mostrar que aqui não tem espaço para povos indígenas, né? Porque quando te nega o direito ao território, né? Quando te nega o direito a ter uma política aí de atendimento diferenciada, né? Ele está te tirando o direito de ser indígena, mas a nossa resistência já mostrou e já provou que a gente não vai desistir. Não há outro jeito da gente continuar vivo, né, da gente continuar existindo, se não for por meio da luta.